Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é Bruno Pires no comando para mais uma aula da revisão por questões para os cargos de assistente de gestão escolar e agente escolar para a Prefeitura de Guarulhos. Pessoal, hoje nós vamos aí dar continuidade à parte 2 da nossa Lei 9394 de 96, LDB, tá, pessoal? Aqui nós vamos tratar hoje de assuntos muito importantes. Na aula passada, a gente chegou até o tópico da educação básica, tá? Então hoje a gente vai iniciar dando continuidade à educação básica e tratar outros assuntos aí que são muito importantes aí para o concurso da Prefeitura de Guarulhos, que seria ensino fundamental, ensino infantil, tá? As matrizes afrodescendentes, que são tópicos aí que são muito importantes para esse concurso, tá, pessoal? Até por conta da competência municipal. Então, sem esticar muito, vou passar uns recadinhos bem básicos aí. Pedir para primeiro que vocês darem o like e se inscrevam no canal, tá? Por gentileza, vai me ajudar muito, tá? Dessa forma, dando o like e se inscrevendo, o algoritmo do YouTube vai acabar recomendando esse vídeo para outras pessoas que estão em busca de outros conteúdos de concurso, tá? Segundo tópico, pessoal, agradecer muito, tá? O meu agradecimento a todos vocês aí que estão acompanhando. As proporções aí já nem tá me surpreendendo mais, porque cada vídeo aí o crescimento está sendo exponencial do alcance do vídeo. Então, muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. Muito obrigado aí pelo acompanhamento, tá? Terceiro tópico, não menos importante, aqui já batido do canal, quanto à velocidade, tá, pessoal? Se vocês acharem que minha voz é lenta, o conteúdo tá meio engessado, vou pedir aí para que vocês, pedir não, vou recomendar que vocês vejam em 1.5 vezes ou em velocidade dobrada. Tenho certeza que dessa forma o seu estudo vai ser otimizado de uma forma assim, ó, no mínimo otimizado em 1.5 vezes. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ver o que a gente tem por aqui. Ó, então, pessoal, a aula 1 já está disponibilizada, tá? Caso você tenha interesse em assistir, você pode acompanhar a aula do ECA. A mesma coisa também para a aula da Constituição Federal, a parte da educação já está disponibilizada. Caso você não tenha visto, veja, tá, pessoal? Entre no canal e veja. Mesma coisa aqui para a primeira parte da LDB, tá? Então, caso vocês não tenham visto, veja primeiro a primeira parte da LDB antes que veja a parte 2, tá? Ali vão tratar de conceitos iniciais da lei que vão ser muito importantes aqui para o entendimento dessa segunda parte, tá? Hoje, a aula de hoje é a segunda parte da LDB, certo? E mais para frente vamos ter a aula aí, a aula 5, tá, pessoal? Aula 5, a lei orgânica do município, apenas a parte da educação. Beleza? Então, só passar aqui, ó, o que eu sempre acabo falando, conteúdos específicos com um peso muito forte dentro da prova, tendo em vista aí que é pouco conteúdo, tá? Comparado às outras matérias. São 15 questões das 40 nas duas provas, tá? Para assistente de gestão escolar e agente escolar, tá? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Pessoal, só vou passar um recadinho muito básico aqui agora, diretamente sobre a LDB, que já iniciou, já, tá? O que eu queria falar? Essa aula vai ficar um pouco mais extensa, tá? Provavelmente próximo de 1 hora, 1 hora e 10, até 1 hora e 15 ali, eu acho que ela se estende. Por quê? Essa segunda parte que nós vamos tratar, regras comuns da educação básica, ensino infantil, ensino fundamental, matrizes, educação escolar, são conteúdos um conteúdo um pouco mais denso, tá? Então a gente vai fazer uma análise um pouquinho assim, quanto aos resumos, mais rápida, tá? Vai passar rapidinho pelos resumos e a gente vai fixar muito por meio de questões, tá? Trouxe muitas questões aí, trouxe 15 questões para que a gente tente abordar de forma aí ampla toda essa segunda parte e a gente fixe bem os conteúdos, tá? Então, resumo, vai dar uma passada rápida, mas não incompleta. Entretanto, nas questões a gente vai fixar bem esse conteúdo, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Antes da gente iniciar,
eu queria dar um conceito básico da aula anterior para a gente ter um entendimento um pouquinho melhor, tá? Primeiro, a composição da educação escolar, tá, pessoal? A educação escolar, ela é composta por dois componentes, certo? A educação básica e a educação superior, tá? Só vou pedir para que vocês não confundam com o conceito de educação básica. Alguma das questões, e é um tópico muito importante que eu acredito que deve vir uma das questões, é quanto à composição, para que a gente não confunda a educação escolar com a educação básica, tá? Porque a educação básica ela é composta por três componentes, tá? Ela é composta por três componentes. O primeiro deles, educação infantil, ensino fundamental e terceiro, o ensino médio. Beleza? Então, com isso já é o suficiente para que a gente inicie os estudos. Agora eu vou só tirar aqui a câmera para que a gente veja as questões assim, de uma forma um pouco mais visível. Então, vamos lá. Questão número 1. Em seu atendimento ao público, uma assistente de gestão escolar recebe a voz de uma criança para fazer a matrícula de seu neto de 8 anos no ensino fundamental. Diz a avó que a criança passou recentemente para sua guarda e ela não tem nenhum documento que comprove sua escolaridade anterior. Nesse caso, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a assistente deverá a. Encaminhar a criança para fazer uma avaliação que defina seu grau de desenvolvimento e experiência que permita a sua inscrição na série adequada. B. Identificar a escola de origem para solicitar os documentos necessários à matrícula da criança no ano correto. C. Fazer uma matrícula provisória da criança para que ela não perca a vaga, até que tenha os documentos necessários. D. Identificar a criança e deverá matricular a criança no terceiro ano do ensino fundamental, levando-se em consideração sua idade. Ou E. Aguardar que a avó tenha a documentação exigida para efetuar a matrícula da criança. Certo, pessoal? Ó, o que nós temos aqui? Tá? Aqui são as regras comuns para o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Isso tudo aqui dentro da educação básica, beleza? E o que nós temos? Ó, a educação básica nos níveis fundamentais e médio será organizada com as seguintes regras comuns. Carga horária, tá? Quanto à carga horária mínima anual de 800 horas para o ensino fundamental e ensino médio, tá? Então, 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Beleza, pessoal? Então aqui não vou esticar muito, vou só dar uma passada rápida. Carga horária mínima de 800 horas por 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Na adoção da progressão regular por série, o regimento escolar permite a progressão parcial. Pessoal, o que seria essa progressão parcial? A progressão parcial, sem esticar muito, é a possibilidade que a escola tem de aprovar o aluno para a série seguinte quando ele estiver pendente em uma matéria, tá? Dessa forma, o aluno ele estudará essa matéria, essa disciplina que ele está em dependência no ano letivo a qual ele foi promovido, tá? Então aqui é para o caso de dependência, ele estudará a matéria que está pendente no próximo ano letivo. Aqui, ó, admite a possibilidade de progressão parcial desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do sistema de ensino. E fala aqui, ó, continua. Poderão organizar-se no ensino fundamental e no ensino médio. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Beleza? Quanto ao controle de frequência, isso fica a cargo da escola, conforme o regimento do sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. E cabe a cada instituição de ensino expedir os históricos escolares, declarações de conclusão de séries e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as devidas especificações.
tá? Então, cabe a cada instituição de ensino emitir os documentos correntes do dia a dia da secretaria, beleza? E continua aqui, pessoal. Ele fala aqui, é uma disposição apenas para o ensino médio, tá? Ele fala que a carga horária mínima de 800 horas deverá ser ampliada de forma progressiva para o ensino fundamental para 400 horas, tá? 1.400 horas. E os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos, tá? É o famoso EJA, e ensino noturno regular, adequado às condições do estudante, tá? Ensino noturno regular adequado às condições do estudante, tá? Aqui, quanto à educação básica, nós ainda temos algumas regras comuns, tá? Regras comuns ainda, tá, pessoal? Nós temos aqui o Instituto da Classificação, certo? E ele diz o seguinte: a classificação em qualquer série, etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, tá? Exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por, vou só enumerar aqui: 1, promoção; 2, por transferência; e 3, independentemente de escolarização anterior. Por promoção, para os alunos que cursaram com aproveitamento a série anterior na própria escola, ou seja, o aluno teve o aproveitamento durante a série que ele cursou e foi classificado por promoção. 2, por transferência, para os alunos precedentes de outras escolas. Ou 3, que é o objeto da nossa questão, tá? Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme regulamentação do sistema de ensino. Aí nós temos ali a aferição do rendimento escolar, tá? Pessoal, nós temos a aferição, ou seja, a verificação do rendimento. Então, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais, certo? Então, a verificação do rendimento escolar será contínua e cumulativa, tá? Haverá a prevalência dos aspectos qualitativos, ou seja, haverá qualidade acima da quantidade, tá? E dos resultados ao longo do período, certo? Os resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais. Existe a possibilidade de aceleração dos estudos para os alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado. O aproveitamento de estudos concluídos com êxito e aqui a obrigatoriedade, tá? Obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, estudos de recuperação obrigatório, de preferência que paralelo ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar. Certo? Vão ser fornecidos pelas instituições de ensino disciplinados em seu regimento. Então, vamos voltar para a questão? Então, fala que a avó passou recentemente, a criança diz que a criança passou recentemente para sua guarda e ela não tem nenhum documento que comprove a escolaridade anterior. Nesse caso, com base na LDB, a assistente deverá encaminhar a criança para fazer uma avaliação que defina o seu grau de desenvolvimento e experiência que permita sua inscrição na série adequada. Perfeitamente, tá, pessoal? É exatamente isso o conceito que a gente viu lá, tá? Caso seja independentemente de escolarização anterior, a criança será encaminhada para fazer uma avaliação que defina o seu grau de desenvolvimento, experiência e permita a sua inscrição na série adequada. B. Identificar a escola de origem e solicitar os documentos necessários. Não, pessoal, a lei não fala que tem que procurar a escola de origem. C. Fazer uma matrícula provisória da criança para que ela não perca. Não existe essa possibilidade de matrícula provisória. D. Deverá matricular a criança no terceiro ano do ensino fundamental, levando em consideração sua idade? Não, não existe essa disposição, tá, pessoal? Ele deverá ser encaminhado para fazer uma
avaliação que defina o grau de desenvolvimento e experiência do aluno. Aguardar que a avó tenha documentação? Também não, tá, pessoal? Vai ser submetido a uma avaliação. Então, gabarito para a gente, letra A de alfa. Questão número 2. Segundo uma das regras de organização da educação básica, nos níveis fundamental e médio, expedir diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis é uma ação de responsabilidade de... Pessoal, rapidamente vamos passar lá e nós já voltamos para a questão, tá? Aqui fala as opções: instituição de ensino, Secretaria de Educação, Delegacia de Ensino, Conselho Nacional de Educação ou Ministério da Educação. Vamos dar uma olhada? Ó, fala aqui, ó, cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série ou diplomas, certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Então, cabe a cada instituição de ensino expedir os documentos correntes da secretaria, beleza? Todos esses documentos que são ordinatórios, ou seja, que fazem parte do dia a dia da secretaria, cabe a cada instituição de ensino expedi-los, beleza? Então vamos voltar para a questão. Segundo uma das regras da organização da educação básica nos níveis fundamental e médio, expedir diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis é uma ação de responsabilidade, nós acabamos de ver, de cada instituição de ensino. Nós temos essa opção na alternativa A, de cada instituição de ensino. Gabarito para a gente, letra A de alfa. Questão número 3. VUNESP, Prefeitura de Sorocaba, em 2020. Conforme a lei das diretrizes e bases da educação nacional, os estudos de recuperação destinados para os casos de baixo rendimento escolar devem ser: A. Ofertados para todos os alunos que desejam ampliar os seus conhecimentos. B. Ofertados obrigatoriamente no contraturno das aulas regulares de forma a não prejudicar o andamento das aulas. C. Disciplinados obrigatoriamente pelas instituições de ensino em seus regimentos. D. Ministrados após as avaliações de cada bimestre letivo. Ou E. Ministrados com prevalência dos aspectos quantitativos e dos resultados obtidos ao longo do período sobre de eventuais provas finais. Pessoal, esse tópico da recuperação, ele está dentro da aferição do rendimento escolar, ou seja, as formas que a escola utiliza para medir o desempenho do aluno, tá? Então, ele fala o seguinte: a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios, tá? Eu vou comentar aqui só a parte da recuperação. Obrigatoriedade, tá? Então, os estudos de recuperação é obrigatório, tá? Obrigatoriedade dos estudos de recuperação. De preferência, paralelos ao período letivo, certo? Então, de preferência, paralelos ao período letivo. Os casos de baixo rendimento escolar, como o enunciado disse para a gente, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, principais características quanto à recuperação: estudos de recuperação obrigatória, de preferência, paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, disciplinados pela instituição de ensino. Beleza? Vamos voltar para a questão? Então, os estudos de recuperação destinados para os casos de baixo rendimento escolar devem ser ofertados para todos os alunos que desejam ampliar seus conhecimentos. E não, tá, pessoal? São ofertados para os alunos para os casos de baixo rendimento escolar. Tá? B. Ofertados obrigatoriamente no contraturno das aulas regulares de forma a não prejudicar o andamento das aulas. Não, pessoal, não é assim que está disposto na lei, tá? Ela é obrigatória, tá? Mas, quanto ao horário, não fala que é obrigatório, tá, pessoal? Fala que é de preferência. De preferência, paralelo ao período letivo. Beleza? Então, C. Disciplinados obrigatoriamente pelas instituições de ensino em seus regimentos. Correto, pessoal. Para a gente aqui, gabarito letra C. Por que está correta? Porque aqui ele traz de forma incompleta, mas as principais informações estão dispostas aqui na alternativa, tá? Ó, disciplinados obrigatoriamente. E, de fato, os estudos de recuperação são obrigatórios. Serão disciplinados pela instituição
de ensino em seus regimentos. Perfeito, pessoal. Gabarito para a gente, letra C de casa. D. Ministrados após avaliações de cada bimestre? Não. Ministrados com prevalência dos aspectos quantitativos e dos resultados obtidos? Não é uma disposição sobre a recuperação, tá? Essa é uma disposição da verificação do rendimento escolar. E ele ainda trocou, tá? É com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Beleza? E foi isso, o gabarito para a gente, letra C de casa. Questão número 4. VUNESP, Prefeitura de Guarulhos, em 2016. É correto afirmar que, conforme o estabelecido no inciso 5 do artigo 24, a verificação do rendimento escolar observará, dentre outros, o seguinte critério: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. B. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação da aprendizagem. C. Obrigatoriedade da aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar, independentemente da verificação de aprendizado. Aí nós vamos para D. Obrigatoriedade de estudos de recuperação paralela, de preferência fora do período letivo para os casos de baixo rendimento escolar. Ou E. Obrigatoriedade de aplicação de provas finais como condição para avanço nos cursos e nas séries. Então vamos dar uma olhada sobre a verificação do rendimento escolar? Então, ó, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais. Possibilidade, tá? Possibilidade de aceleração para os alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado. Aproveitamento dos estudos concluídos com êxito e obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Vamos voltar para a questão? Então, ó, a verificação do rendimento escolar observará, entre outros, o seguinte critério: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, beleza, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Está errado aqui, pessoal. Já adianto que ela está incorreta. Aqui é os quantitativos sobre os qualitativos. Nós temos primeiro um critério de qualidade, tá? Então está invertido. Nós temos os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. B. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação da aprendizagem. Perfeito, pessoal. Possibilidade do avanço do curso e nas séries mediante a verificação da aprendizagem. C. Obrigatoriedade da aceleração de estudos. Já está incorreto, tá? Não é obrigatoriedade. É possibilidade. Possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. E não há essa disposição aqui, ó, independentemente da verificação do aprendizado. D. Obrigatoriedade de estudos de recuperação paralela, de preferência fora. Está tudo incorreto, tá, pessoal? Porque a obrigatoriedade de estudos de recuperação é obrigatório, mas não é recuperação paralela, tá? É estudos de recuperação. Aí vem de preferência paralelo ao período letivo, tá? Nos casos de baixo rendimento escolar. E obrigatoriedade de aplicação de provas finais como condição para avanço nos cursos e nas séries. Que não, tá, pessoal? Gabarito pra gente, então, letra B de bola. Questão número 5. A mãe de um aluno do 7º ano, ao realizar sua matrícula por transferência, alega que o filho tem um domínio razoável da língua inglesa por ter morado no exterior e solicita que sua situação nessa disciplina seja revista. A escola, com base na LDB, explica corretamente à mãe que o aluno deverá permanecer assistindo às aulas de língua inglesa na série a qual está matriculado, levando-se em consideração sua idade. B. O professor deverá fornecer atividades extras ao aluno para que ele não fique desmotivado. C. O aluno deverá se matricular
em uma escola especializada em língua inglesa que possa atendê-la em seu grau de conhecimento. D. Na escola, existe uma biblioteca na qual o aluno deverá permanecer em estudos individuais, nos horários das aulas de língua inglesa. Ou E. A escola poderá organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras. Vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoal? Então, quanto ao ensino da língua inglesa, no ensino fundamental e médio, nós temos aqui a parte das regras comuns, tá? E aonde que a gente encontra isso, pessoal? Na organização, aqui, ó. Poderá organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares, tá? Então, o ensino fundamental ou médio poderão organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas, entretanto, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino das línguas estrangeiras, das artes ou outros componentes curriculares. Beleza? Vamos voltar para a questão? Então, vamos lá. A mãe, ao realizar a matrícula, alega que o aluno tem um razoável domínio da língua inglesa, por ter morado no exterior, e solicita que sua situação nessa disciplina seja revista. A escola, com base na LDB, explica corretamente à mãe que a. O aluno deverá permanecer assistindo às aulas de língua inglesa na série a qual está matriculado, levando em consideração sua idade. Incorreta, tá, pessoal? Porque poderá organizar classes e turmas, tá? Vou deixar uma colinha aqui, ó. Classes e turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes, para o ensino de língua estrangeira. Beleza? Essas são as palavrinhas-chave que nós temos. B. O professor deverá fornecer atividades extras ao aluno para que ele não fique desmotivado? Não. Poderá organizar uma classe com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes, para o ensino da língua inglesa. Tá? O aluno deverá matricular-se em uma escola especializada? Não. Pelo que a gente já falou aqui. Tá? D. Na escola, existe uma biblioteca na qual o aluno deverá permanecer em estudos individuais? Não. Poderá organizar classes com alunos de séries distintas. Ou E. A escola poderá organizar-se em classes ou turmas, beleza, com alunos de séries distintas, perfeito, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, perfeitamente, pessoal, para o ensino de línguas estrangeiras, certo? Então, poderá organizar-se em classes ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras. Gabarito para a gente, letra E de escola. Questão número 6. Prefeitura de Guarulhos em 2016. O agente escolar Fábio tem como uma de suas atribuições a preparação dos equipamentos audiovisuais. As professoras costumam utilizar esses equipamentos para exibição de filmes para os alunos no horário de aulas. Fábio questionou a diretora sobre essa prática, pois acreditava não estar de acordo com a proposta pedagógica da escola. A diretora lhe explicou acertadamente que, além das vantagens pedagógicas desses recursos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que, pessoal, aqui eu vou pular aqui a leitura do enunciado por ser uma questão de lacuna, mas eu já adianto aqui que trata da exibição de filmes de produção nacional, tá? Então a primeira lacuna que a gente já sabe que é nacional, exibição de filmes de produção nacional. Vamos dar uma olhada? Porque esse tópico está dentro do currículo da educação básica, tá? Os componentes curriculares da educação básica. E que nós temos sobre essas disposições? Os currículos da educação básica, ou seja, ensino, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, deve ter base nacional comum, beleza? A ser complementado com uma parte diversificada, tá? Exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, certo? Então, os currículos da educação básica, ou seja, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, eles devem ter uma base nacional comum. E elas serão complementadas
por uma parte diversificada exigida pelas características locais, tá? Ou seja, regionais e locais da sociedade. Beleza? E continua. Os currículos a que se referem, né, o caput, ou seja, os currículos da educação básica devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Certo? Então nós temos o ensino da língua portuguesa, da matemática, do mundo físico, a geografia, da natureza, né, as ciências da natureza, social e política, história, filosofia e sociologia. Beleza, pessoal? E continua aqui, que fará parte ainda. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, o ensino da arte é um componente curricular obrigatório, certo? E continua aqui também, ó. Conteúdo relativo aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos da educação básica. Temas transversais são temas que eles passam por todas as matérias ali, tá, pessoal? Não há uma disciplina específica. Tema transversal é aquela que perpassa por todas as disciplinas, tá? Observará ainda as seguintes diretrizes. Tá? Os componentes curriculares da educação básica vai observar as seguintes diretrizes. Aqui é só uma disposição assim bem comum que a gente acaba vendo tanto no ECA, na Constituição. A difusão de valores fundamentais, tudo aqui em observância aos direitos fundamentais, tá? Os valores fundamentais, o interesse do cidadão, os direitos e deveres do cidadão, respeito ao bem comum e à ordem democrática, consideração das condições da escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e as práticas desportivas não formais, a inclusão, aí continua aqui, para incluir, né, novos componentes curriculares, a inclusão dos novos componentes curriculares de caráter obrigatório dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação, devendo ser homologado pelo Ministro da Educação. Tá? Então, caso queira adicionar um novo componente curricular obrigatório, dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação, CNE, sendo homologado pelo Ministro de Estado da Educação, Ministro da Educação. Das disposições gerais sobre os currículos da educação básica. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas, tá? As contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia, tá? Porque são os povos nativos, os que fizeram parte do período da escravatura e os nossos colonizadores, tá? Todos eles fazem parte da formação do povo brasileiro e será levado em conta para o ensino da história do Brasil. No currículo do ensino fundamental será ofertada a partir do 6º ano a língua inglesa, certo? A língua inglesa no ensino fundamental a partir do 6º ano. As artes visuais, a dança, a música, o teatro, que é uma arte cênica, são as linguagens que constituirão o componente curricular do ensino da arte em suas expressões regionais. E aqui o nosso tópico da questão. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Beleza? Mínimo de 2 horas mensais. E quanto à educação física, pessoal? A educação física integrada à proposta pedagógica é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa. Então, vamos lá, pessoal. A educação física, a gente já vê de cara que ela é obrigatória, tá? Em regra, tá? Em regra, ela é obrigatória, sendo facultativa para os alunos que cumpram a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Para as pessoas que são maior de 30 anos de idade, que estejam prestando serviço militar inicial ou que em situação militar
esteja obrigado à prática da educação física, amparado pelo Decreto-Lei 1044, ou seja, os alunos que merecem tratamento diferenciado, tá? Não precisa se estender muito nessa lei, no Decreto-Lei, ele trata das disposições de alunos que merecem tratamento diferenciado e que tenha prole. Prole aqui é a mesma coisa que filhos, ou filho no singular, tá bom, pessoal? Então, voltando para a questão. Aí Fábio questionou, né, a diretora sobre a prática da exibição de filmes, pois acreditava não estar de acordo com a proposta pedagógica. A diretora respondeu o seguinte, pessoal, vamos lá, que a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas, aqui eu esqueci de colocar a lacuna, mensais. Beleza, pessoal? Então, ó, o que for estrangeiro a gente já tira, certo? O que não for obrigatório a gente já tira, ó, facultativa aqui. A gente já tira. Aí a gente sobrou aqui, ó, mínimo e mínimo, as duas batem. Mas a alternativa E, ela coloca semanais. Então nós temos que a exibição de filme de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Gabarito pra gente, letra B de bola. Questão número 7. Sobre a exibição de filmes de produção nacional na educação básica, a Lei de Diretrizes e Bases versa que deverá fazer parte integral do conteúdo de História do Brasil, sendo exibida no início ou no fim de cada item programático. Pessoal, aqui eu não vou ler ela aqui não, eu vou passar de novo para a revisão e a gente já volta para a questão, já matando essas alternativas, beleza? Vamos dar uma olhada? Então ele fala, de novo, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Beleza? Então vamos voltar lá para a questão. Então ele pergunta aqui da exibição de filmes de produção nacional. A Lei de Diretrizes e Bases versa que deverá fazer parte integral do conteúdo de história, já está incorreto. E pior ainda, sendo exibida no início ou fim de cada item programático. Não, pessoal, é por 2 horas mensais, no mínimo, tá? É de responsabilidade da família. Você vê, ó, a questão extrapola demais, pessoal. C. Será oportunizada a todos os alunos, preferencialmente às sextas-feiras. Não, não é essa a limitação quanto ao dia, tá, pessoal? D. Serão evitados no ensino fundamental? Não, porque ela faz parte da educação básica por completo, tá? No ensino do que pessoal, a exibição de filmes nacionais, tá? Perdão, ela faz parte do componente curricular da educação básica. Constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Gabarito para a gente aqui, letra E de escola. Questão número 8. Um grupo de agentes escolares estava discutindo sobre o ensino da história do Brasil no ensino fundamental, que levará em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, em especial algumas matrizes. Assinale a alternativa que identifica o agente escolar que define corretamente as matrizes definidas no artigo 26 da LDB. Tá, pessoal? Então aqui nós temos a Carla, nós temos a Wanda, nós temos o Pedro, a Paula e o Bruno. E eles falavam que o ensino da história levará em conta a contribuição de diferentes culturas e etnias para a formação do povo. E quais eram essas etnias? Aí os agentes falavam indígena, africana, europeia, asiática, africana, latino-americana, africana, indígena, asiática, latino-americana, africana, europeia, europeia, indígena, latino-americana. Certo? Vamos dar uma revisada nisso? Então, nós temos aqui na primeira parte, na parte superior, fala o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. E quais são essas matrizes? As matrizes são indígena, africana e europeia.
tá, pessoal? Então aqui nós temos os nativos, os que fizeram parte da escravidão e os colonizadores. Beleza? Então, indígena, africana e europeia. E nós temos essa opção na A. Carla falou que era indígena, africana e europeia. Então, gabarito pra gente, letra A de alfa. Maurina, aqui a questão aplicada pela Prefeitura de Sorocaba em 2020. Maurina, estudante do 9º ano da Escola Municipal Dr. Atiles de Almeida, dirigiu-se à Secretaria da Escola e preencheu um requerimento solicitando a dispensa das aulas de educação física e apresentou como justificativa a certidão de nascimento de sua filha recém-nascida. Conforme a LDB, tal requerimento deverá ser A. Indeferido por não ter amparo legal. B. Ser deferido por ter prole torna tais aulas optativas para a aluna. C. Ser complementado com um atestado que informe se a criança tem alguma necessidade de acompanhamento. D. Ser indeferido, pois, salvo os casos médicos, a prática da educação física é obrigatória. Ou E. Ser encaminhado para avaliação do professor de educação física, a quem cabe deferir ou indeferir todos os pedidos de dispensas de aula. Vamos dar uma olhada, pessoal, que a gente tem sobre a educação física? Então, ó, a educação física integrada à proposta da escola é componente curricular obrigatório. Ou seja, pessoal, em regra, a educação física ela é obrigatória, sendo a sua prática facultativa, tá? Aos alunos que trabalham por jornada igual a 6 horas ou mais, tá? Que tenham mais de 30 anos de idade, estejam prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estejam obrigados à sua prática, amparados pelo Decreto-Lei 1044, que são os alunos que merecem tratamento diferenciado, ou que tenham prole, ou seja, que possua filhos, que é o caso de Maurina, tá? Então, Maurina preencheu um requerimento solicitando a dispensa das aulas de educação física e apresentou como justificativa a certidão de nascimento de sua filha recém-nascida. Conforme a LDB, tal requerimento deverá A. Ser indeferido, não deve ser indeferido, tá? Porque tem amparo legal sim. Os casos das pessoas que tenham prole é um dos casos que tornam a educação física uma disciplina facultativa. B. Ser deferido, pois ter prole torna tais aulas optativas para a aluna. Perfeito, pessoal. O gabarito aqui pra gente, letra B de bola. C. Ser complementado com um atestado. Não tem amparo legal essa alternativa, tá, pessoal? D. Ser indeferido, pois, salvo os casos médicos, a prática da educação física é obrigatória. Não são apenas os casos médicos, tá, pessoal? E. Ser encaminhado para a avaliação do professor de educação física, a quem cabe. Não, aqui já extrapolou totalmente, tá, pessoal? Um gabarito pra gente, letra B de bola. 10. Prefeitura de Guarulhos em 2016. Um aluno do 9º ano procura a secretaria de sua escola para verificar a possibilidade de ser dispensado das atividades de educação física, alegando que não gosta de praticar esportes, que prefere os jogos de tabuleiros como xadrez, por exemplo. Fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a assistente de gestão escolar age corretamente A. Solicitando ao professor que prepare atividades diversas para o aluno desenvolver na biblioteca em comparação às atividades físicas. B. Encaminhando o pedido do aluno à direção da escola para que ela tome as medidas cabíveis. C. Negando a solicitação do aluno sob o argumento de que a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. D. Autorizando a dispensa do aluno, levando-se em consideração sua incompatibilidade com as atividades físicas. Ou E. Solicitando ao aluno que providencie junto ao médico de confiança da família e tá lá. Tá, pessoal? Vamos lá ver o que trata sobre a educação física. Então, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório, em regra, tá, pessoal?
Então aqui, em regra. Em regra, ele é obrigatório. Componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa aos alunos que trabalham, tá? Por jornada igual ou superior a 6 horas, que sejam maior de 30 anos, estejam prestando serviço militar inicial ou em situação similar, estejam obrigados à sua prática, amparado pelo Decreto-Lei 1044, que são os casos dos alunos que merecem tratamento diferenciado ou que tenham filhos, tá? Prole, sinônimo de filhos, beleza? Então vamos lá, 10. O aluno ele pediu a dispensa da educação física, alegando que não gosta de praticar esportes, que prefere os jogos de tabuleiros como xadrez. A assistente de gestão escolar age corretamente em A. Solicitando ao professor que prepare atividades diversas para os alunos desenvolver. Pessoal, esse aluno ele não tinha um amparo legal, ele não tinha nenhum motivo justo, nenhuma justa causa para que houvesse a dispensa dele das aulas de educação física, tá? Então, nesse caso, deve ser indeferido, tá? Já vou até deixar aqui, ó, indeferido, tá? B. Encaminhando o pedido à direção da escola para que tome as medidas cabíveis. Não, pessoal, o aluno não tem justa causa para dispensa, tá? Então, não deve ser nem ser apreciado. C. Negando a solicitação do aluno sob o argumento de que a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Perfeito, é o gabarito para a gente, letra C de casa. D. Autorizando a dispensa do aluno, levando-se em consideração sua incompatibilidade. Não, o aluno não possui justa causa para a dispensa, tá, pessoal? Solicitando ao aluno que providencie junto ao médico de confiança da família, que já começou a filosofar. Ah, pessoal, então, gabarito pra gente aqui, letra C de casa. Questão número 11. A educação da criança pequena só se torna de fato uma preocupação do Estado brasileiro a partir da LDB, quando a educação infantil passa a fazer parte do sistema de educação, o sistema educacional. Nesse sentido, a LDB estabelece que a educação infantil A. Será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 4 anos de idade. B. Deverá adotar a avaliação como mecanismo para a promoção da criança ao ensino fundamental. C. Funcionará com carga horária mínima anual de 1.000 horas, distribuídas por um mínimo de 180 dias de trabalho educacional. D. Adotará o controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Ou E. Atenderá a criança no mínimo 5 horas diárias para o turno parcial e 8 horas para a jornada integral. Pessoal, educação básica ainda, agora o tópico específico da educação infantil. O que nós temos? A educação infantil, ela é a primeira etapa, tá, da educação básica, certo? E ela tem por finalidade o desenvolvimento da criança até os 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. E continua aqui, pessoal, que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. E em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Beleza, pessoal? Então, o que nós temos aqui, já de cara, que a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica. Tem por finalidade o desenvolvimento da criança até os 5 anos de idade, certo? E a educação infantil, ela deve ser oferecida em creches ou entidades equivalentes para as crianças até 3 anos de idade. E pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade, beleza? E quanto aqui à educação, nós temos algumas regras comuns, tá? Para a educação infantil. Fala, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Avaliação mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança sem o objetivo de promoção, tá? Sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos. Então aqui, pessoal, nós temos a mesma disposição do ensino fundamental e do ensino médio quanto à carga horária mínima anual,
tá? E o mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, tá? 800 horas, tá? Carga horária mínima anual distribuída por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas diárias para a jornada integral, certo? Então, 4 horas para turno parcial, 7 horas para a jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, tá? Então, a cargo da instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60%, tá, pessoal? O que é diferente dos 75% do ensino fundamental e do ensino médio. E a expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Beleza? Vamos voltar lá? Então, vamos lá. Nesse sentido, a LDB estabelece que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes, beleza, para crianças até 4 anos de idade? Não, pessoal, atendimento em creches e entidades equivalentes até os 3 anos de idade. B, deverá adotar a avaliação como mecanismo para a promoção? Não, ele vai ser organizado com a avaliação sem o objetivo de promoção, tá, pessoal? Funcionará com carga horária mínima de 1.000 horas? 1.000 horas não, pessoal. Aqui, 800 horas. Por um mínimo de 180? Não, pessoal. De 200 dias, certo? 200 dias de trabalho educacional. D. Adotará controle de frequência pela instituição de ensino pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60%. Perfeito. Gabarito pra gente, letra D de delta. Atenderá a criança em no mínimo 5 horas para turno parcial. Turno parcial, 4 horas, tá? E 8 horas para a jornada integral. Não são 8, tá? São 7 horas para a jornada integral. Gabarito pra gente aqui, então, letra D de delta. 12. Prefeitura de Osasco em 2021. Considere as características das crianças a seguir. Gabriela tem 4 anos completos e está matriculada na educação infantil. Pedro tem 5 anos e não está matriculado em escola alguma. 3. Júlia tem 7 anos e está matriculada na pré-escola. Quais das crianças a seguir estão em situação regular conforme determina a LDB? Aí nós temos as alternativas, certo? Então o que a gente tem sobre isso, pessoal? Só essa parte aqui já será o suficiente para a gente responder. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para as crianças até 3 anos de idade. Então, creche até 3 anos de idade. Pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Tá? Aqui fechou para a gente. Educação infantil, creches para crianças até 3 anos de idade. Pré-escolas para as crianças até 4 e 5 anos de idade. Então vamos analisar aqui antes da gente ir para as alternativas, pessoal. Então, Gabriela tem 4 anos e está matriculada na educação infantil. Perfeito, tá, pessoal? Porque a educação infantil ela abrange as creches e as pré-escolas. Beleza? Então, Gabriela está em situação regular. Pedro tem 5 anos e não está matriculado em escola alguma. Pedro deveria estar na educação infantil, tá? Dentro de uma pré-escola. Júlia tem 7 anos e está matriculada na pré-escola. Aqui incorreto, tá, pessoal? Porque com essa idade ela deveria estar matriculada no ensino fundamental. Beleza? Então a única que está em situação regular é Gabriela com 4 anos de idade. Então aqui nós temos essa opção na alternativa A, somente Gabriela. Gabarito pra gente, letra A de alfa. É correto afirmar, Prefeitura de Guarulhos em 2016, tá? Questão número 13. É correto afirmar que, conforme o artigo 31 da LDB, uma das regras comuns à educação infantil, dentre outras, é a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com o objetivo de promoção para o ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas,
distribuídas por um mínimo de 180 dias letivos. C. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas para o turno parcial e de 8 horas para a jornada integral. D. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 50% do total de horas. Ou E. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então vamos dar uma olhada, pessoal. As regras comuns. São regras comuns para a educação infantil. O seguinte: avaliação mediante o acompanhamento e registro das crianças, sem o objetivo de promoção, tá? Mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar por um mínimo de 60% do total de horas. E expedição da documentação, tá? Expedição da documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Beleza? Vamos voltar para a questão? Então, é correto afirmar que, conforme o artigo 31 da LDB, uma das regras comuns à organização da educação infantil, dentre outras, é a avaliação mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com o objetivo de promoção para o ensino fundamental. Errado, tá, pessoal? Aqui é sem o objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental. B. Carga horária mínima anual de 800 horas, até aqui correto, distribuídos por um total de 180 não, pessoal, 200 dias, tá? Então, incorreto a B. C. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas para o turno parcial, beleza, e de 8 horas não, tá, pessoal? São 7 horas para a jornada integral. D. Controle de frequência pela instituição de ensino de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 50%. 50% não, tá, pessoal? 60%. E só sobrou aí pra gente: expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Perfeito, pessoal. Gabarito aqui pra gente, letra E de escola. 14. Um dos destaques presentes no parágrafo 5º, inciso 4 do artigo 32 da LDB, é o de incluírem no currículo do ensino fundamental a. Conteúdos relativos aos direitos das crianças e dos adolescentes. B. Educação à distância para os conteúdos de história e ciências. C. Disciplinas que preparem o aluno para o mundo do trabalho. D. Conteúdo sobre ideologia de gênero, preparando os alunos para a diversidade. Ou E. Uma disciplina específica que valorize os símbolos nacionais. Então vamos dar uma olhada, pessoal? Quanto ao ensino fundamental. Pessoal, o ensino fundamental, ele é obrigatório, tem duração de 9 anos, gratuito na escola pública, inicia-se aos 6 anos de idade, tá? E ele terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante... Aí nós temos aqui umas disposições assim que seguem muito aqueles critérios que respeitam os direitos fundamentais da criança e do adolescente, tá? Então, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem uns objetivos que estão em consonância assim com os direitos fundamentais, tá? E a formação da pessoa como cidadão. E nós temos disposições gerais aqui sobre o ensino fundamental, que é facultado aos sistemas de ensino, tá? Desdobrar o ensino fundamental em ciclos, tá?
Vira e mexe a gente ouve falar de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Os estabelecimentos que utilizam a progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, certo? Então, o ensino no ensino fundamental é ministrado em língua portuguesa, assegurado apenas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. O ensino fundamental será presencial, tá, pessoal? Em regra, ele é presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, como a gente acabou vendo aí o caso da pandemia de coronavírus. E nós temos ainda o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Em consonância com a Lei 8069, que trata das formas de proteção da criança e do adolescente, nosso famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estudos dos Símbolos Nacionais será incluído como tema transversal, tá? Ele não é uma disciplina autônoma, ele é um tópico que pode transpassar por diversas disciplinas, pode ser na matéria de história, de sociologia, de filosofia, no ensino da língua portuguesa, dentro da parte de literatura, tá? Então ele não é uma matéria específica, ele é um tema transversal que transpassa por diversas disciplinas. Quanto ao ensino religioso, pessoal, ensino religioso. O ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, tá? É parte integrante da formação básica do cidadão. Constitui disciplina dos horários normais das escolas de ensino fundamental. É assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa e dados quaisquer tipos de proselitismo. Brunão, o que é proselitismo? Proselitismo, pessoal, é a imposição, tá? É a imposição de crenças e valores, tá? Então, é vedada quaisquer formas de imposição de crenças, qualquer forma de proselitismo. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos de ensino religioso, estabelecerão as normas para a habilitação e a admissão de professores. E os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição do conteúdo do ensino religioso, tá? Observado, tá, a vedação das formas de proselitismo, tá? Então, será ouvida a entidade civil religiosa, né, pelas diferentes denominações religiosas, para a definição de um currículo comum para o ensino religioso, de forma que se respeite as diversidades religiosas. Tá bom, pessoal? E quanto à jornada escolar? A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, tá? Sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. E não entram nessa regra, tá, pessoal? É que ele fala, são ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas pela lei, tá? Porque o ensino noturno ele vai das 7 às 11, então fica muito difícil de ampliar, tá? Então, o ensino noturno ele não entra na regra anterior, que a gente fala que vai ser progressivamente ampliado o período de permanência. Ele continua aqui, ó. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, tá? Então isso é discricionário. O sistema de ensino ele pode adotar ou não o ensino integral. Então vamos voltar para a questão? Então, ó, um dos destaques presentes no parágrafo 5º, artigo 32 da LDB, é o de incluírem no currículo do ensino fundamental conteúdos relativos aos direitos das crianças e dos adolescentes. Perfeito, pessoal. Aqui, em consonância com a Lei 8069 de 90, o ECA. Beleza? Então, gabarito
a gente aqui, já de cara, alternativa A. Educação à distância para os conteúdos de histórias e ciências. Não. Educação à distância de forma complementar ou em situações emergenciais, tá, pessoal? C. Disciplinas que preparem o aluno para o mundo do trabalho. Não há essa disposição, tá, pessoal? Quanto ao currículo do ensino fundamental. D. Conteúdo sobre ideologia de gênero preparando alunos para a diversidade. Não existe essa disposição, não possui amparo legal, tá, pessoal? E. Uma disciplina específica que valorize os símbolos nacionais. Símbolos nacionais, pessoal, ele é um tema transversal, tá? Ele não é uma disciplina específica, tá? Ele não é uma disciplina específica. Então, gabarito pra gente aqui, letra A de alfa. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 15. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Estabelece também, em seu artigo 58, que a educação especial A. Deve ter uma cuidadora para atender as crianças. B. É uma modalidade de educação escolar. C. Tem início no ensino fundamental. D. Deve ter uma terminalidade específica definida pela escola. Ou E. É uma etapa da educação básica. Vamos lá, pessoal. Os conceitos da educação especial. A educação especial, ela é uma modalidade de educação escolar, tá? Oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Ela é destinada aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, certo? Então temos três frentes aí. Ela é destinada aos educandos aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades ou superdotação. E haverá, quando necessário, só quando necessário, tá? Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola para atender às peculiaridades da educação especial. E haverá ainda atendimento educacional feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas do aluno, não for possível sua integração, tá? Não for possível sua integração nas classes comuns de ensino regular, tá? Aqui, pessoal, eles tentam atender ao máximo a modalidade de educação escolar na rede regular de ensino, tá? Mas aí, no caso, quando não for possível a integração nas classes comuns de ensino regular, haverá um atendimento educacional feito em classes ou serviços, classes, escolas ou serviços especializados, tá? Sempre que, em função das condições específicas do aluno, não for possível atender, né, a modalidade de educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. A oferta de educação especial tem início na educação infantil, beleza? E se estende ao longo da vida. Então, a educação infantil, ela se inicia na educação infantil e se estende ao longo da vida, tá, pessoal? Aí, a lei, ela ainda prevê um cadastro nacional de alunos da educação especial, tá? Que fala que isso é um dever do poder público. Então, o poder público deverá instituir um cadastro nacional dos alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, tá? Então, de cara aqui a gente vê que esse cadastro nacional, ele acabou se destinando aos alunos com altas habilidades ou superdotação, estão matriculados na educação básica e na educação superior. E tem por finalidade fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado, ou seja, os alunos de altas habilidades ou superdotação. E serão definidos em regulamento a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro
e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado. E quanto aos sistemas de ensino da educação especial, tá, pessoal? Sistemas de ensino da educação especial assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. Terminalidade específica, tá? Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Beleza, pessoal? A primeira parte aqui é muito importante para a gente. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Será assegurado ainda professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses alunos nas classes comuns, tá? Então a gente vai ter a possibilidade de professores com especialização adequada no ensino médio e superior para o atendimento especializado para essas especificidades, bem como professores das classes comuns, tá? Os professores do ensino regular, o ensino comum, que sejam capacitados para integrar os alunos nas classes comuns, tá? É um critério de inclusão, tá? Um critério inclusivo para esses alunos com deficiência, com transtornos globais ou altas habilidades. Educação especial para o trabalho, visando sua efetiva integração em sociedade, inclusive em condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino. Então, vamos voltar para a questão? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Estabelece também em seu artigo 58 que a educação especial deve ter uma cuidadora para atender às necessidades das crianças. Não, pessoal, por quê? A educação especial ela é oferecida de preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, com um critério inclusivo, um critério de integração das crianças com deficiência junto com as crianças comuns, tá? De forma que ela tenha uma integração social plena e igualitária, tá? B, é uma modalidade de educação escolar? Perfeito, exatamente como a gente viu no slide anterior, tá bom? Tem início no ensino fundamental? Não, tem início na educação infantil e se estende ao longo da vida, tá, pessoal? Deve ter uma terminalidade específica definida pela escola? Ele que não é terminalidade definida pela escola, é terminalidade específica para os alunos que não puderem atingir o nível de conclusão do ensino fundamental, tá bom, pessoal? É uma etapa da educação básica, a gente não tem essa disposição na lei, tá bom, pessoal? Apesar dela fazer parte do ensino infantil, que faz parte da educação básica, ela não faz parte ali ela não está explicitada na composição da educação básica, tá bom? A gente tem lá, por exemplo, a educação básica, que é formada pelo ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá? A educação especial, ela se inicia no ensino infantil e perpassa ao longo da vida, tá? Então, ela vai perpassar aqui pelo ensino fundamental, vai passar
pelo ensino médio e inclusive chegará no ensino superior também, tá? Mas ela não dispõe que faz parte da educação básica, que a composição da educação básica existe um componente chamado educação especial, tá? Então é isso que nós encontramos. Gabarito aqui pra gente, letra B de bola. Aqui, pessoal. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ali era uma questão que ela estava desatualizada, não está de acordo com a lei, porque houve modificação, eu acabei esquecendo de tirar, tá? Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, tá? E a LDB é uma das leis mais importantes para esse concurso da área da educação, tá? Então, recomendo que vocês vejam mais de uma vez o vídeo 1, o vídeo 2, né, da revisão por questões quanto a LDB, tá? Acredito que 40 a 50% do conteúdo que vai cair no conteúdo específico seja referente à LDB. Vai ser uma matéria assim de suma importância para o seu aprendizado e espero que vocês tenham gostado, tá? Recomendo também que vocês, antes de ver essas aulas da LDB, vejam primeiro a aula do ECA e da Constituição, para que vocês tenham uma noção introdutória dessa lei, desses dispositivos legais e constitucionais, e o entendimento da LDB será muito mais simplificado, tá, pessoal? E foi isso, tá? Acho que um núcleo mais forte do conteúdo específico a gente já acabou abordando no ECA, na Constituição e agora pela LDB. Tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar mensagem aí no Instagram, tá? Que nós estamos à disposição. Deixar o comentário, fala aí o que você achou por enquanto, desse método da revisão por questões e como que está o aprendizado de vocês. Nos vemos na próxima aí e tamo junto, pessoal.